vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar sobre um ponto de dúvida de muitas pessoas. É um questionamento que muitos têm logo no comecinho da Bíblia, ou logo no comecinho da história da humanidade. A criação do mundo. Muita gente se questiona, será que foi assim mesmo? E isso é um ponto de questionamento principalmente dos ateus. Aqueles que não acreditam em Deus, começa com essa história. Eu tenho um amigo ateu que ele uma vez me fez uma pergunta, esse diálogo eu não esqueço, ele me fez uma pergunta assim: Luísa, então quer dizer que você quer, né? Você quer que eu acredite que Deus criou o mundo em 6 dias, já que no 7º ele descansou? Então que ele criou o mundo em 6 dias, criou tudo, todo o universo, os planetas, os átomos, animais, plantas, nós, tudo isso em 6 dias. Você quer que eu acredite que num único dia ele criou o homem? Ele estava lá brincando de barro, de acordo com as palavras dele, tá? Ele estava lá brincando de barro, criou o bonequinho do homem. Depois desse bonequinho ele foi lá no local onde seria uma costela, tirou um pedacinho desse barro e pum, criou a mulher. Ele me perguntava isso olhando no meu olho. Você quer que eu acredite nisso? E a minha resposta para ele foi simples. Não, eu não quero que você acredite nisso. Eu também não acredito. E aí, bom, dá um choque na cabeça de todo mundo, né? Porque se vocês querem que eu acredite na Bíblia, né? Se eu quero avisar vocês para acreditar que a Bíblia é a nossa base, eu acredito na Bíblia. Né? E é isso que eu tô fazendo aqui. Mas então, se eu quero dizer para vocês acreditarem na Bíblia, por que eu tô dizendo para não acreditar nessa história? Incoerente, né? Eu também acho. Só que o que eu vou falar para vocês está na Bíblia. A gente tem que acreditar. Sim, a Bíblia é a nossa base. Porém, as histórias foram contadas, né? O que está ali foi contado há muito tempo atrás e é uma história para perpetuar, para ser contada para a humanidade independente da época. Então, assim, sobre a criação do homem e da mulher. É esse o tema do vídeo, é isso que eu vou falar agora. Deus criou Adão e Eva, que são os representantes dos primeiros seres humanos. Então, foi lá, Adão e Eva, os 2 primeiros seres humanos na Terra. E aí, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Sendo que Caim matou Abel. Então, ficaram 3 pessoas. Adão e Eva depois tiveram outro filho, uma filha, mas enfim. A história, por enquanto, são essas 3 pessoas. Isso é o que a gente conhece, isso é o que é divulgado. E aí realmente fica difícil pensar assim, então quer dizer que dessas 3 pessoas surgiu toda uma humanidade? Eu lembro desse questionamento do meu amigo, porque ele fez um suruba na minha cabeça, porque ele falava assim, quer dizer então que ficou Adão, Eva e Caim. E aí só ficou uma mulher, e ela foi reproduzindo, então assim, ou ficou somente Adão e Eva se reproduzindo, e geraram filhos, e aí depois ficou o irmão se produzindo com a irmã, pai reproduzindo com a filha, como que foi? E aí começa a vir essa questão de incesto. Então, assim, eu quero que vocês acreditem nisso? Não, eu não quero que vocês acreditem nisso, isso eu não quero mesmo. Mas, poxa, tá na Bíblia, Luísa, tá, vamos lá. Vamos ver o que fala na Bíblia? Esse capítulo, Adão e Eva, né, essa parte está em Gênesis. Na Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Mas vamos lá, a resposta para esse questionamento, essa pergunta é muito fácil. No livro Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, está uma informaçãozinha assim, pequena, mas que muda todo o entendimento da história. Qual é? Bom, Caim matou o seu irmão Abel. Depois disso, tomado por um arrependimento, enfim, ele saiu caminhando, né? Ele saiu andando a pensar, desejando uma mudança de vida. Então, essa é a representação desse saiu para outro lugar. Então, foi caminhando, caminhando sem rumo. Só que nesse caminhar sem rumo, ele chegou em uma cidade.
chamada Nod. Nesta cidade, ele conheceu a sua esposa. Conheceu uma mulher que iria se casar, casou-se, teve um filho chamado Enoque, e daí vem toda uma descendência de Caim, que não vem ao caso. O ponto aqui é o seguinte, eu vou repetir. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um matou o outro, o que matou, arrependido, saiu rumo a uma nova vida. No que ele saiu, ele foi parar em uma cidade, onde encontrou a sua esposa. Vamos lá, gente. Interessante. Se ele encontrou uma cidade onde ele pôde conhecer e escolher qual seria sua futura esposa, eu pergunto, então Adão e Eva eram os únicos homens? As únicas pessoas existentes na Terra? Adão, Eva, Caim e Abel? Está na Bíblia. Também está na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17. O que isso quer dizer, gente? A gente precisa aprender a ler a informação e depois pesquisar. Isso aqui eu não estou acreditando, deixa eu pesquisar a história. Vocês encontram. A Bíblia usou Adão e Eva como uma representação dos primeiros seres humanos na Terra. Da mesma forma, Deus fez o mundo em 6 dias. Esses dias não é um dia que está no nosso relógio de 24 horas. É uma representação do tempo, da era. Foram feitos em 6 períodos, em 6 eras. Isso foi uma forma de explicar para uma civilização de milhares de anos atrás. Hoje em dia, se a gente for explicar ainda como que o mundo surgiu, nós não estamos totalmente preparados para entender a complexidade disso. Imagina isso há milhares de anos, gente. Estipula-se que a humanidade está aqui há 10 mil anos, então imagina isso há 10 mil anos. Então o ponto é, Adão e Eva, então eu quero que vocês acreditem, a história que vem passada pra gente, realmente eles foram os primeiros homens, nós somos descendentes de Adão e Eva. Bacana, tá lá na Bíblia, tá. Mas continua a ler que tem um complementozinho que faz uma diferença. E é por isso que eu falo, a Bíblia é a base, a gente tem que acreditar na nossa base, mas tem que se questionar. Estamos em dúvidas? Opa, essa história tá difícil de entender. Deixa eu ir lá na fonte. Não fica acreditando simplesmente no que o outro fala. Porque realmente está na Bíblia, tá. Adão e Eva os primeiros. Só que procure ler, procure entender aquilo que está falando. Gente, cidade não é formada por uma pessoa só. E Caim encontrou uma cidade. E olha que lá não está falando que era a única cidade existente no mundo. Então imagina quantas outras cidades já existiam no mundo. Quando Adão e Eva foram escolhidos para representar os primeiros seres humanos. Então já existia. Então, gente, vamos pensar, sabe? Quando a gente pegar um questionamento, vamos entender, vamos usar a nossa fé? Vamos. Mas vamos pensar para acreditar racionalmente no que está sendo passado para a gente. Vamos usar os exemplos morais. Então, assim, o que essa história está querendo nos mostrar? Entendeu? Então, toda vez que tiver um questionamento da Bíblia, da vida de um modo geral, vamos procurar a resposta. É tão fácil, a gente desmistifica. Quantas pessoas deixam de acreditar numa história simplesmente porque é contada uma parte dela, somente uma versão? E a gente sabe que versões na vida existem muitas. Muitas. As pessoas contam aquilo que o outro quer acreditar. Por isso também que eu falo, não acredita no que eu estou dizendo. Vá até a Bíblia, leia, se questione. Use o pensamento, use a inteligência que Deus nos dotou de inteligência exatamente para pensar e discutir isso. Será? Então tá falando isso aqui mais. Então quer dizer que aquilo ali foi uma história, foi uma mensagem para explicar para as pessoas. Imagina quando nós estamos explicando alguma coisa para as crianças, a gente não usa um vocabulário complexo, né? Não usa um português eloquente, as palavras, uma congruência verbal, toda uma estrutura gramatical para conversar com uma criança. A gente usa as palavras que ela entende, os exemplos que ela entende. Olha, prova disso é a pergunta clássica, como a gente veio ao mundo? Como que eu nasci?
Para uma criança de 2 anos, você não vai entrar em termos técnicos, que eu também não vou falar isso aqui agora, mas a gente não vai entrar em termos técnicos. A gente, né, por isso que foi criada a história da cegonha, a história da sementinha, ou, né, sei lá, o que foi passado para você, o que você passa para os outros, mas enfim, porque usa uma história para adaptar, mas que vai passar um ensinamento para o nível intelectual de quem está perguntando. E essa história de Adão e Eva foi criada, ó, para o início da humanidade. Não para os primeiros homens, mas assim, logo há milhares de anos atrás. Então, a gente tem que entender, usar a nossa capacidade mental, nosso raciocínio, nossa inteligência para arguir, para acreditar naquilo que nos foi passado, mas usando uma fé raciocinada. Eu quero acreditar? Quero acreditar. Mas eu também quero saber, conhecer aquilo que eu estou acreditando. Essa é uma das propostas que me encantam tanto no Espiritismo, que é procure saber, acredite, mas procure ir um pouco além, procure ler aquilo que está sendo falado. Tem algum palestrante que está falando coisa legal? Bacana. Ah, mas o palestrante falou alguma coisa que não é legal? Bacana também. É a posição dele. Independente de ser legal ou não, muitas vezes, porque tem coisas que são assim e pronto, né? A definição é teoria. Agora, muitas vezes a gente passa opinião, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós podemos acertar, nós podemos errar, e nós temos a nossa opinião e passamos o nosso conceito na melhor das intenções. Eu não estou aqui querendo denegrir ou, né, falar nada contra ninguém. Só quero dizer o seguinte, todos os palestrantes, líderes religiosos, todas as pessoas de um modo geral, eles possuem o seu entendimento, a sua opinião. Se você está procurando uma resposta, foi dado algo que você, com a sua capacidade intelectual, pensou assim, isso aqui não tá legal, não concordo, vá atrás. Dê a chance de você pesquisar, de você descobrir qual que é a verdade que toca o seu coração. Vá você e pesquise aquilo que você acredita, aquilo que, né, te conforta o coração, mas assim, aquilo que vai calar, que vá de encontro com o seu raciocínio e com a sua fé. É isso que a gente prega tanto, a fé raciocinada. Então, bom, espero então que no vídeo de hoje, que foi para falar de Adão e Eva, que tenha ajudado um pouquinho a despertar a curiosidade da nossa existência, dos primeiros homens, né, dos primeiros seres humanos do mundo. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário, e se tiver mais perguntas ou sugestões para novos vídeos, que eu vou tentar responder. Obrigada!